Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema, o que os médicos devem ou não dizer aos pacientes. 2 pontos de vista do médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, Dr. Gonzalo Vecina. Grande prazer em tê-lo de volta, Dr. Vecina. Bom dia. Bom dia, Márcio. É um prazer estar com você e com nossos amigos aí que estão nos assistindo e com o Elgi, que você vai apresentar ainda. Muito bem, participa conosco também pela primeira vez o Dr. Elgi Werneck Araújo Júnior. Ele é médico oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas, Unidade Curitiba. Ele que é formado pela Faculdade de Medicina de Barbacena, cumpriu residência médica em Oncologia Clínica no Hospital Felício Roxo de Belo Horizonte e também no Instituto do Câncer Dana-Farber em Boston. Dr. Elgi, prazer em tê-lo conosco. Bom dia. Eu que agradeço, Márcio. Bom dia, é um prazer para mim estar podendo fazer parte do Contratempo. Queria deixar meu muito obrigado e saudar o grande colega, Dr. Vecina. Parabéns pelas suas iniciativas, pelo seu histórico aí na nossa atividade médica. Muito bem, doutor Vecina, a plataforma Medscape ela trouxe uma matéria muito interessante, que vai ser então objeto do nosso contraponto de hoje, o que os médicos devem ou não dizer aos pacientes. Afinal, doutor Vecina, os médicos devem ou não ocultar determinadas informações sobre a doença para o paciente? Bom, Márcio, primeiro de tudo, o médico, antes de falar, tem que escutar. Talvez essa seja uma das atividades mais complexas de um ser falante, é primeiro escutar antes de falar. Acho que essa é uma questão fundamental e, na prática médica, a escuta é cada vez mais importante. Nós temos que entender o que os nossos pacientes têm e não descobrir, através de exames subsidiários, se ele tem ou não alguma coisa, né? Nós temos que ser dirigidos pela clínica e não pela saga de descobrir qualquer coisa. A segunda coisa que eu acho importante, aí já entramos no território do falar, o médico não deve falar mentiras, nunca falar uma mentira. Eu sou absolutamente contra mentir aos pacientes. Eu conheço colegas que dizem, eu jamais contaria tal coisa, mas eu acho que os pacientes têm direito à verdade. No entanto, eu acho que essa verdade ela deve ser conduzida pela disposição do paciente em receber notícias, em receber conhecimentos, né? Acho que um comportamento adequado é o comportamento, eu direi toda a verdade para as perguntas que você fizer. Então, não vejo razão nenhuma do médico adiantar para o paciente se você está com uma doença incurável. Se o paciente não perguntar se ele está com uma doença incurável. Se o paciente perguntar se está com uma doença incurável, a resposta tem que ser correta, com todo cuidado, né? Com todo cuidado, por quê? Porque o paciente tem que fazer parte do processo de atenção a ele. Não estou falando do processo de cura, estou falando do processo de cuidado. São duas coisas diferentes, curar e cuidar. E nós temos pouca habilidade no cuidar, apesar de poder ser muito bem formado no curar. Então nós temos que conseguir equalizar curar e cuidar quando nós conversamos com pacientes, principalmente quando temos que discutir uma condição tão crítica quanto, por exemplo, uma doença que provavelmente esteja fora de cura. A propósito, doutor Elgi, o doutor Robert Dean, que é médico radioterapeuta na Filadélfia, nos Estados Unidos, lembra-se constantemente que, embora todos os seus minutos sejam dominados pelo câncer, os minutos dos pacientes a seu cuidado não estão. E o médico lembrou que, enquanto oncologistas, eles podem, em determinado dia,
se deparar com um terceiro paciente com câncer metastático, recentemente diagnosticado. Porém, para o paciente, para o indivíduo, essa é a primeira vez que ele vai ouvir uma notícia como essa. E aí eu pergunto, o que essa colocação nos remete a considerar, doutor Elge? A não tornar todos os pacientes indivíduos dentro de uma linha de produção. O que quero dizer com isso? Temos, como oncologistas, como radioterapeutas, cirurgiões oncológicos, no caso do câncer, um consultório eminentemente preenchido por pacientes com patologias graves, crônicas e muitas delas incuráveis. E muitas das vezes, na complexidade de tantos casos, nas agendas muito repletas de pacientes, nos tempos escassos, a gente acaba muitas das vezes tratando todos esses pacientes da mesma maneira. Como eu disse, numa linha de produção, você tem isso, seu tratamento é isso, e vamos. Entra um outro paciente, você tem isso, seu tratamento é isso, e vamos. E isso, para o oncologista, parece normal, uma vez que ele está vendo 10, 15, 20 pacientes no mesmo dia, com situações muito semelhantes. Isso é, uma doença grave, potencialmente incurável, que demanda tratamentos agressivos. Porém, para aquele paciente que está aqui, aqueles 5, 10 minutos são os únicos no dia dele. E naquele momento, ele é exclusivamente voltado para a sua atenção e deseja ter de você o mesmo tipo de consideração, de comportamento, de respeito individual a ele. E não tratá-lo de uma forma protocolar, como foram feitos com os pacientes anteriores e como talvez serão feitos com os pacientes posteriores. Onde eu quero chegar com isso? Nós temos uma rotina muito ocupada, preenchida por pacientes extremamente graves, que demandam cada vez mais a individualização e a personalização, não só do tratar, como disse o doutor Vecina, que somos, de uma forma geral, bem preparados, mas também para cuidar, para conseguir ouvir as ansiedades dele, tentar tirar das palavras dele o que ele traz de medo, o que ele traz de ansiedade, o que ele tem de preconceito formado sobre aquela doença, sobre aquele diagnóstico, e oferecer a ele muito mais do que uma indicação cirúrgica, radioterápica, quimioterápica, hormonioterápica, dentre outros, um ombro, um colo, um tipo de atenção que possa, junto com o tratamento clínico daquela patologia, que é fundamental, e é para isso que nós somos preparados, curá-lo na sua integridade. Nós somos médicos na acepção da palavra, e não quimioterapeutas, por exemplo. Eu não prescrevo quimioterapia exclusivamente. Isso é uma das atribuições que o meu trabalho me oferece. Mas eu preciso interpretar todo o quadro de um paciente e saber como abordar todas essas variáveis. Só um termo que eu costumo usar para finalizar e com essa consideração que o doutor radioterapeuta da Filadélfia fez, eu sempre digo aos meus pacientes, e hoje, por acaso, eu dividi isso com uma paciente de 62 anos, com câncer de colo uterino recidivado. Ela está passando por uma crise de ansiedade generalizada e enfrentando um processo de negação, que é uma recidiva da doença. E disse para ela, olha, nós precisamos de um apoio psiquiátrico para equilibrar essas emoções, que de nada vai adiantar eu potencialmente curar esse câncer de colo uterino recidivado, ainda possível pela literatura, mas te deixar com sequelas psiquiátricas, como os transtornos obsessivos compulsivos, quadros depressivos, dentre outros, que vão deixar sequelas e complicações no progresso da vida dessa paciente de uma forma muito significativa. Isso é, a gente precisa realmente olhar individualmente cada um desses doentes, compreender todos os tipos de atenção que ela precisa e não se ater exclusivamente a um problema orgânico
como no caso, um câncer de mama, insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca. Doutor Vecina, por outro lado, a gente tem determinadas colocações como receio ter más notícias. E eu pergunto até que ponto, mesmo soando aí de forma melodramática, considerando a dificuldade de comunicar algo direto e também perturbador, ao dizer isso, os pacientes poderão até aceitar pelo fato de ir direto ao assunto, doutor Vecina? Veja, eu pessoalmente acho que uma notícia, como uma moeda, tem sempre duas faces. E a gente tem que fazer uma escolha por uma face. Principalmente na área da oncologia, mas isso é em relação a qualquer outro tipo de doença na medicina, você tem uma estatística, né? Vamos imaginar, por exemplo, qualquer doença tem uma estatística. Essa doença, é, e a distribuição pode ser sempre considerada, em grande parte das vezes, uma distribuição normal, né? Então, tem uma área, tem uma média e tem uma área direita e uma área esquerda. A área direita é a área da cura, a área da esquerda é a área da não cura. Agora, você tem uma probabilidade de estar na parte positiva dessa curva. Digamos, uma probabilidade de 50% de estar na área positiva dessa curva, com alfa de 5%, um beta de 10%. É lógico que não vai querer explicar isso para o seu paciente. Agora, o que ele tem que entender é que ele não tem uma sentença determinada. E eu também, como terapeuta, tenho que entender que o meu paciente não tem uma sentença determinada. A partir do momento que eu fiz o diagnóstico, eu tenho um projeto terapêutico e um prognóstico. Esse prognóstico tem uma visão estatística. O que eu tenho que falar para o meu paciente é o seguinte: você está com um bom profissional, numa boa instituição, e pacientes que têm um bom profissional numa boa instituição têm uma determinada chance de cura. A sua chance é elevada de cura. Agora nós temos que começar esse projeto terapêutico. Você com a sua vontade, eu com os meus conhecimentos, nós vamos construir o seu futuro. Agora, se chegar para você e falar assim, olha, eu tenho uma má notícia para você. Talvez você se cure, mas a chance é pequena. Eu acho que você tem condição de falar o contrário disso. E será verdade, não estou falando mentira, né? Agora, como conduzir essa discussão, principalmente quando a gente está falando de amostras, e essa questão é uma questão importante. Eu lembro lá, fui durante 10 anos superintendente do Sírio, e o Sírio, uma das especialidades do Sírio era a área de oncologia. E muitos pacientes, por uma série de razões, acabavam me procurando antes ou depois do tratamento, e essa era uma discussão fundamental. Olha, você está no melhor lugar para tratar câncer do Brasil. Não interessa o que os outros pensem. Você está com excelentes profissionais, e nós utilizamos o melhor conhecimento que existe. Você tem uma chance imensa de sair daqui curado. Pode não dar certo? Pode não dar certo, mas não é esse o caminho que eu vou mostrar a você. Por quê? Porque eu preciso do paciente. O paciente precisa estar decidido a se tratar e, se possível, a se curar. Não dá para abandonar a necessidade do paciente ser agente do seu projeto terapêutico. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Então, começar com uma má notícia significa abandonar a luta. Então, não é muito recomendável, Márcio. Com seu contraponto, doutor Elge. Concordo, e acho que, da mesma forma que houve essa metáfora do doutor Vecina da moeda, a gente precisa fazer essa ponderação para os nossos pacientes. E acho que aí sim entra a individualidade de cada médico, de saber olhar um lado da moeda em detrimento ao outro. Vou fazer uma outra analogia, olhar o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. Existem tipos de pacientes que, habitualmente,
por um perfil psicológico, psiquiátrico, emocional, olham o copo mais vazio. E esse tipo de paciente tende a se questionar, a te gerar uma demanda ainda maior, sempre focado em questões detrimentais, prejudiciais, negativas em relação à doença e ao tratamento. Por outro lado, existem pacientes que conseguem olhar de forma mais positiva e focar no sucesso que esse tratamento pode oferecer, como o Dr. Vecina disse. Você está num ótimo lugar, na mão de ótimos médicos, a literatura está a seu favor, então vamos correr junto com isso para que o seu tratamento seja bastante eficaz e mostrar para esse paciente que é do lado positivo que a gente deve se apegar. Acho que aqui o médico tem um papel fundamental, não que ele conduzirá a questão positiva ou negativa, mas ele tem sim, de alguma forma, condições de interferir e conduzir por um lado ou por outro esse tipo de relação médico-paciente e toda a jornada que esse doente vai ter. Tentar, porventura, mostrar sempre, desde o início, que a probabilidade, por exemplo, é muito superior de cura do que de uma recidiva de doença, trazendo para o meu caso oncologia, mostrando que os efeitos colaterais, por exemplo, de hoje em dia, são bem mais a menos do que vivemos outrora. Tentar explicar para ele que hoje nós temos recursos para tornar todo esse caminho terapêutico mais suave do que já foi. Essas são formas, dizendo sempre a verdade, de atenuar uma jornada que não deve ser muito fácil, porque psicologicamente é difícil enfrentar essa doença e fisicamente também. Cirurgias, radioterapia e quimioterapia. A gente continua aqui, baseado na verdade, amparado pela literatura, mas tendendo a focar nos desfechos positivos e no sucesso desse tratamento ao invés de focar nas questões negativas e de sempre ponderar os problemas. Por isso, para finalizar, eu concordo com o Dr. Vecina, acho que num primeiro momento e no início de uma conversa, se tivermos condições, obviamente, porque dependendo de certas circunstâncias, isso acaba sendo mais difícil, mas se nós pudermos levar a conversa por um lado mais suave, por um lado de mais otimismo, sempre baseado por uma literatura, por uma evidência, é isso que a gente deve fazer. Eu acho que isso torna todo esse caminho de tratamento mais leve e gera para esse paciente uma expectativa, um otimismo, até uma esperança um pouco maior, embora isso seja muito mais do próprio paciente do que do próprio médico que vai estar de frente para ele. Doutor Vecina, de qualquer forma, né, as palavras importam, né? E o que não dizer aos pacientes é tão importante quanto o que dizer, especialmente quando um paciente enfrenta aí um diagnóstico difícil. Bom, um outro exemplo, por que você não consultou um médico antes? Eu pergunto, será que isso não faz o paciente se sentir culpado, principalmente por ele ignorar a sua própria condição de saúde, doutor? Não tenho dúvida que existem certas perguntas que levam a um beco sem saída. Essa é uma delas, né? Eu acho que é o contrário. Em vez de perguntar por que você não consultou um médico antes, você, olha, você além de mim, você vai ter que consultar outros profissionais de saúde, porque a sua doença exige uma visão multidisciplinar. Não existe hoje condição clínica que não exige uma visão multidisciplinar. Quanto mais grave for a doença, mais importante será essa visão multidisciplinar. Então, um paciente, por exemplo, com câncer, vai ter que ter algum tipo de alteração na sua dieta alimentar. Um paciente como esse vai ter que ter atividade física para conseguir melhorar a condição de resposta do seu organismo. Vai ter que, geralmente o paciente, particularmente o paciente um pouco mais idoso, ele tem outras comorbidades, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem uma doença artrítica, enfim, tudo isso poderá piorar ou
sofrer alguma condição diferente a partir do início do tratamento. Então, ter o apoio de uma equipe multidisciplinar, o fisioterapeuta, o psicólogo, a nutricionista, médicos de outras especialidades, será fundamental. Hoje, cada vez mais, nós estamos olhando para a terapêutica, tentando olhar primeiro para um paciente, né? Centrar no paciente o projeto terapêutico. E quando eu digo centrar no paciente o projeto terapêutico, é que existe um monte de profissionais. A saúde é um negócio complicadíssimo, né? A gente fala de saúde de boca meio solta, assim, mas na saúde existe hoje 14 profissões de nível universitário. Eu não estou falando de técnicos, eu estou falando de profissionais, são 14 as profissões. Depois, você que está nos assistindo aqui, tente listar as 14 profissões. Você não vai conseguir, mas existem 14 profissões no campo da saúde. Cada uma tem uma responsabilidade e uma capacidade que pode ajudar o seu paciente. Como é que faz esse pessoal todo trabalhar de forma que o foco seja o paciente, não a doença do paciente, né? Isto exige um projeto administrativo, um projeto de gestão do cuidado muito diferenciado que os hospitais modernos têm cada vez mais adotado, particularmente nessas áreas mais complexas, como, por exemplo, a área da oncologia. Então, não se trata de dizer que você chegou aqui atrasado, pelo contrário, você chegou e nós vamos conseguir montar um projeto terapêutico adequado à sua condição clínica. E mais, existem certas coisas, Márcio, que particularmente nós médicos, mais envolvidos com pesquisa, conhecimento, tendemos a querer distância, né? Como, por exemplo, a questão da religião, a questão da fé, a questão do que nós temos chamado de medicina integrativa, né? E são espaços onde não existe um conhecimento científico denso, aprovado, etc., né? Reiki, né? Reiki é um tipo de terapia de imposição de mãos. Eu, pessoalmente, não acredito em imposição de mãos. Agora, se o meu paciente acredita, eu não sou contra. Se o meu paciente acha que é importante confessar, comungar, ir na missa, eu não vejo nenhum problema. O que ajuda não atrapalha. Então, nós temos que ter a condição de reunir o conjunto de forças que for capaz de se reunir. Então, a equipe multiprofissional, essa parte da medicina integrativa, a fé do paciente, temos que mover todas as forças que forem no mesmo sentido e direção. Queremos a cura desse paciente, ou pelo menos um cuidado melhor. E, no limite, nós vamos discutir também as questões relativas a um tipo de medicina que leve a uma morte menos dolorosa, uma morte mais sadia, mais adequada. Existe isso, uma morte mais sadia. Doutor Elge, no seu contraponto, queria que contemplasse ainda a seguinte questão, porque muitas vezes, né, o médico pode até dizer para o paciente não se preocupar agora. E aí eu pergunto se isso também não implica que o paciente pode ter problemas muito maiores com os quais se preocupar, o que pode parecer mais assustador de ouvir, doutor. É difícil tomar essas palavras e escolhê-las, porque nem sempre as necessidades que nós julgamos necessárias para aqueles pacientes são as que realmente ele tem. Então, a gente tenta trazer para a nossa realidade o que seria prioridade. Então, na minha vida, a prioridade número 1 seria a minha família, a minha saúde, na sequência, o meu emprego, logo depois, o que vem do meu entorno social, familiar, do meu esporte, enfim. Mas, às vezes, aquele indivíduo que está na minha frente é um indivíduo que optou por viver sozinho há muito tempo, por uma questão, por exemplo, de imigração, veio morar sozinho no Brasil, não constituiu família, não tem ninguém por perto,
ou teve um problema traumático com os entes familiares e hoje aquilo para ele é o que existe de menos importante, pelo contrário, traz até imagem negativa do histórico passado vivido com um relacionamento familiar. Enfim, às vezes é exatamente o oposto daquilo que o paciente deseja, aquilo que para mim pode parecer necessário. E essa leitura, Márcio, faz parte de uma das grandes virtudes, ao meu ver, do médico. É conseguir, em poucos minutos, imagine uma primeira consulta de um paciente que chega desesperado com uma doença grave. Você fazer uma leitura de qual o comportamento psicossocial, emocional daquele doente que está sozinho ou que está acompanhado e de como abordar aquilo. Se a gente está tentando dizer nessa meia hora que a gente está conversando aqui que o que a gente não deve fazer é tratar todo mundo da mesma forma, como fazer uma leitura em 5, 10 minutos de como tratar cada um desses indivíduos? Isso é uma arte, isso é uma habilidade. E muitas das vezes a gente não tem 1, 2, 3 horas para conseguir fazer essa leitura. E nisso, a depender de como você se posiciona, você rompe um elo de confiança e não consegue mais ser costurado. Então a gente precisa ter muito tato, precisa ter muito zelo, precisa ter muita cautela realmente em como se posicionar. Como disse o Dr. Vecina na primeira resposta dele, brilhantemente, ao médico cabe muito mais escutar do que falar, e a gente acaba muitas das vezes tendo dificuldade com isso pelo nosso tempo exíguo. Mas essa é sim uma necessidade e uma tarefa que nos cabe. Ouvir, tentar interpretar, fazer uma leitura daquela pessoa que está sofrendo na nossa frente e, baseada na nossa experiência, no nosso conhecimento, no nosso psique individual, construir um projeto de abordagem emocional e terapêutico para aquele doente, julgando que daquela forma a gente vai conseguir atender o desejo daquele paciente. É importante deixar claro que essa é uma tentativa, porque eu não recebi um manual antes da consulta do que aquele paciente quer ouvir, do que ele não quer ouvir, de como ele recebe bem, de como ele recebe más notícias, se ele gosta de ser, digamos, esclarecido de todos os pontos, ou ele prefere muitas das vezes ficar na dúvida e na omissão, e não negação, e não mentira, mas muitas das vezes naquele hiato de perguntas que ele não quer fazer e muitas das vezes nem quer saber a resposta. A gente não sabe como se comportar. Ao meu ver, pisar em ovos, ouvir muito mais do que falar, tentar fazer uma leitura e, ao abordá-lo, ser mais suave, ser mais leve, porque muitas das vezes o paciente ele vai acabar te induzindo para o que ele quer. E aí você segue o caminho dele, me parece ser uma forma mais sustentável, mais amistosa de conduzir essa relação. Mas volto a dizer, ao meu ver, nesses 20 anos de medicina, uma das principais artes do médico é conseguir fazer essa leitura das personalidades que sentam na nossa frente. Bom, doutor Vecina, vamos imaginar então que o paciente, antes da consulta com o médico, ele foi se consultar com o doutor Google. E aí o paciente acaba desafiando o médico, porque se municiou de informações na internet. Aí o que o médico deve dizer ao paciente, doutor Vecina? E ele fez muito bem. Quanto mais ele saber, melhor será, né? A falta de conhecimento é sempre ruim, Márcio. A presença do conhecimento ilumina. E ilumina o caminho, ilumina o campo, ilumina o conhecimento que o paciente deve ter. O grande problema é quando o paciente tem informações falsas. Doutor, descobri que tem a fosfoetanolamina. Eu quero tomar fosfoetanolamina, que com isso eu vou me curar. Esse é um problema. Como é que eu faço para um paciente que acredita que tem um remédio milagroso que não existe, que não funciona, que esse remédio milagroso não existe e não funciona? Aí já é uma condição bem mais difícil, né? Se o paciente chega lá no consultório e fala: olha, doutor, eu gosto muito do senhor, achei muito legal a consulta,
mas o pastor lá da minha religião, ele vende uns feijõezinhos milagrosos e eu quero usar os feijõezinhos milagrosos. Se ele quiser usar os feijõezinhos milagrosos do pastor sem parar de fazer tudo o que deve fazer, sem problema. O problema é se ele falar, não, eu vou fazer isso e não vou fazer aquilo. Aí nós temos que dialogar com esse paciente. Quer dizer, a única forma de conduzir, de combater uma fake news é tendo uma notícia real, verdadeira e crível. Eu sou fã do conhecimento. E eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer para o conhecimento é censurar o conhecimento. Embora, dentro de determinados limites, o conhecimento tenha que ser censurado. É lógico, está aí na internet uma proposta de que as crianças devem respirar desodorante líquido, e aquilo mata. Não posso ser a favor da difusão desse conhecimento. Estou contra e tem que ser proibido, né? Agora, essas outras notícias que têm a ver com fórmulas mágicas, com saídas mágicas, místicas, aí é problema nosso descobrir como é que faz para que os nossos pacientes voltem a buscar o bom conhecimento, porque na internet, no Mr. Google, tem bom conhecimento, e quanto mais conhecimento o paciente tiver da sua condição clínica, não tenho dúvida que ele vai saber reagir melhor a essa condição clínica. É lógico que às vezes vai precisar de um apoio, né? Ninguém fica feliz de ter uma doença. Quem tem uma doença fica infeliz, né? E aí vai ficar angustiado, vai ficar deprimido. Como é que trata a depressão? Como é que trata a angústia? Tem tratamento? Tem tratamento. Reunião. Temos que fazer o tratamento, tem que fazer o acontecimento, tem que fazer com que ocorra esse encontro do bom conhecimento com as vontades do paciente. É um caminho natural. Uhum. Doutor Elge, quando o médico pergunta para o paciente, você entendeu? É claro que ninguém quer parecer sem educação ou sem inteligência, e a maioria dos pacientes não vai querer admitir que não entendeu alguma coisa. Aí eu pergunto, será que o paciente não vai precisar de mais informações, doutor? Muitas das vezes é importante a gente parar para se perguntar se ele quer mais informações. Eu concordo plenamente com o Dr. Vecina que todo tipo de conhecimento é saudável, é válido. Mas lá na minha terra, na roça, uma vez eu ouvi um sábio dizer assim: às vezes a ignorância é uma benção. Existem circunstâncias em que pacientes, muitas das vezes, traumatizados ou frágeis emocionalmente, não se sentem seguros ou preparados para receber determinada informação, ter ciência de seu prognóstico e de qual a jornada que vem pela frente. E eles mesmos acabam te levando por um caminho de não querer saber aquilo. Todos os médicos já enfrentaram pacientes que preferem negar a própria patologia. Isso, inclusive, está descrito em manuais de psicologia médica como uma das 5 fases de doenças terminais, da terminalidade, que é o processo da negação, de não querer realmente encarar o que ele está passando. Aonde eu quero chegar é que, por mais que eu estimule o meu paciente, por mais que eu dê informação, por mais que eu ache salutar que ele busque o Google, que converse com o médico do prédio, ou que tenha passado por 1 ou 2 opiniões prévias, muitas das vezes ele não quer. Muitas das vezes, quando ele te diz entendi, ele não entendeu e agradece por não ter entendido, porque ele não buscava o conhecimento. Ele busca estar livre da doença, com os olhos vendados para a realidade que está acometendo. Cabe a nós, portanto, ter essa leitura, muitas das vezes apoiado por familiares que, com o passar do tempo, nos dão mais informações sobre o perfil daquele doente e assim conduzi-lo conforme a maior vontade dele. Volto a repetir. A minha vontade é de que todos os pacientes sejam esclarecidos e que cheguem para argumentar comigo o porquê, utilizando o exemplo do Dr. Vecina,
a fosfetalonamina não funciona. Eu vou explicar para ela que, iniciada no interior de São Paulo, essa pílula virou uma vedete da moda e que depois o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, estimulado pelo governo federal, fez um estudo com 60 pacientes que foi fechado precocemente por futilidade, uma vez que só um paciente num segmento de 6 meses teve algum tipo de resposta. Então, quando esse paciente argumenta comigo, eu consigo dar para ele evidências científicas que são argumentos que me preenchem como médico e tranquilizá-lo. Mas muitas das vezes, isso que eu busco para o meu paciente não é o que ele busca. A gente precisa fazer essa leitura, isso é muito difícil, mas o conhecimento, ele acaba sendo sempre saudável, ele ajuda no processo de decisão terapêutica, de esclarecimento de efeitos colaterais, de compartilhamento de decisões e de responsabilidades, mas volto a reforçar, em muitos casos isso não é exceção, os pacientes preferem não saber ao que eles estão passando. Só rapidamente, Márcio, a gente sabe, a literatura mostra isso, que existe uma diferença, por exemplo, da América do Norte para o território brasileiro, onde nós somos muito mais paternalistas do que os americanos. Lá, as informações são muito mais diretas, transparentes, objetivas, do que aqui no território brasileiro, onde a gente acaba preocupando um pouco mais com essa afetividade e lado emocional do paciente. Isso faz, provado por estudos já publicados, comportamentos distintos entre a população médica, por exemplo, norte-americana e a brasileira. Isso me parece que tem muito a ver com a demanda dos pacientes que chegam no nosso consultório. Doutor Vecina, ainda sobre essa questão se o paciente entendeu ou não entendeu, nós temos aqueles jargões, né, que são largamente utilizados pelos médicos. Por exemplo, ele chega para o paciente e diz: você tem pré-diabetes e um LDL ligeiramente elevado. E aí eu pergunto, até que ponto isso pode levar a desinformação e medo ao paciente? É, nós somos maus comunicadores, né, Márcio? Nós médicos somos maus comunicadores. Eu acho que nós temos que aprender um pouco de como tratar esse conhecimento, né? Às vezes a gente se perde dentro dessa língua que é o medicamentês, né? Da mesma forma que você vai conversar com um advogado, ele conversa numa língua juridiquês, né? E você não entende nada do que ele fala, metade do que ele fala é latim. Nós também temos a nossa língua, né? Falar em LDL, falar em pré não sei o quê, ou pós não sei quanto, é uma forma de não esclarecer ao paciente. A gente tem que tomar cuidado quando fala disso, né? Eu, durante a pandemia, tive muita oportunidade de falar sobre vacinas, né? Como é que se explica as diferentes vacinas para a população? Olha, porque o RNA mensageiro, que vem da mitocôndria, vai para o núcleo da célula, não tem cabimento você tentar falar isso, né? Quer dizer, já falar, por exemplo, de outro tipo de vacina, que era a vacina que usava lá o modelo do cavalo de Troia, talvez seja um pouquinho menos complicada, por causa da figura do cavalo de Troia, né? Um ser que entra de fora numa situação fortificada. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado em como nós transmitimos uma informação técnica para os nossos pacientes, porque nós estamos falando numa linguagem que não é uma linguagem rotineira que possa ser utilizada. Então, nós temos que ter o cuidado de traduzir essa linguagem de uma forma a ela se tornar acessível para os pacientes. O fato dela ser acessível, como também o Elgi já disse, às vezes não é suficiente, porque às vezes o paciente não quer ouvir aquilo, né? Ele quer ouvir que está tudo bem, que tem cura, que não sei o quê, que não sei quanto. Mas nós temos um contrato. O nosso contrato é não falar mentiras. Eu não vou falar todas as verdades, mas nunca vou falar uma mentira. Então, esse é o nosso contrato. Se o nosso paciente quer ouvir uma mentira, eu não vou contar uma mentira. Eu vou dizer a ele que tem um caminho, tem uma verdade. E se ele não aceita essa verdade,
que posso fazer? Não posso falar mentira. Tem que deixar claro isso para o paciente. Eu não minto, né? Embora não fale todas as verdades, eu falo as verdades que você pedir que eu fale, né? Não há razão para te contar coisas que você não queira saber. Mas, por outro lado, não posso aceitar que você queira ouvir coisas que eu não posso dizer porque são mentiras, não são verdades. É, temos que aprender a comunicar, viu? Temos que ter aula de jornalismo de vez em quando, sabe, o Márcio? Então, o doutor Vecina falou de linguagem, né? Interessante que tem um estudo recente que foi publicado na revista JAMA, porque pesquisadores da Universidade de Minnesota descobriram que a linguagem que os médicos costumam usar tende a não ser muito bem assimilada e compreendida pelos pacientes. Agora, doutor Elge, parece que isso não é só coisa para americano ver, né? Acontece muito por aqui também, né? Particularidade, né? As características extremamente técnicas da medicina a fazem extremamente complexas para quem não é da área, da mesma forma que nós temos muita dificuldade para interpretar, por exemplo, a oratória de um juiz do Supremo Tribunal Federal se sentarmos aqui como médicos para assistir. Provavelmente teríamos a mesma dificuldade se estivéssemos assistindo uma aula de tecnologia de informação e estivéssemos ouvindo falar sobre cálculo. São características muito próprias de cada uma dessas ciências, e o que cabe a nós médicos é tentar transformar essas informações extremamente robustas, técnicas, em algo mais palpável para a população geral. Essa capacidade e essa habilidade de transformar conceitos extremamente complexos em algo mais simples faz também com que esse médico tenha uma penetração maior com aquele paciente que está na frente dele. Ele vai, de alguma forma, conseguir atingir mais o objetivo dele, que é deixar a verdade explícita, seja com palavras mais leves, com palavras um pouco mais severas, com um pouco mais do copo cheio ou do copo vazio, mas ele vai conseguir, de uma forma ou de outra, digerir isso para que o paciente dele tenha um pouco mais de tranquilidade. Por isso, ao meu ver, o processo comunicativo entre o médico e o paciente, essa relação costurada, muitas das vezes em poucos minutos, e que a habilidade precisa ser crítica por parte do médico para que isso não seja rompido num primeiro momento, é fundamental no sucesso desse paciente e também do posicionamento desse médico perante o mercado, perante outros pacientes. Me parece que essa população mais nova, não só na área médica, mas em outras ciências também, tem se preocupado mais em se comunicar. Sair de trás da sua própria mesa, seja a mesa médica, a mesa do advogado, a mesa do engenheiro, e se colocar no outro lugar. Tentar fazer com que quem está na sua frente precisando do seu trabalho compreenda realmente aquilo que você precisa. Quem nunca passou, por exemplo, por uma situação de chegar numa oficina e precisar trocar, por exemplo, aqui o vira-brequinha, não tem a mínima ideia do que é isso, mas como tem que trocar, troca. É mais ou menos o que muitas das vezes os pacientes passam no nosso consultório. Olha, a gente precisa fazer um tratamento com quimioterápico que vai romper a sua topoisomerase 2, e ele não entendeu nada, mas ele, do mesmo jeito que eu autorizei trocar o vira-brequim, porque eu sei que aquilo é o que precisa fazer, ele vai concordar comigo, porque é isso que tem que fazer. Se a gente entende essa dificuldade desses processos comunicativos e tenta, de alguma forma, às vezes até lúdica, explicar, a gente está ajudando esse paciente. Doutor Vecina, o doutor Elcio falou dos minutos, né, e muitas reclamações de pacientes com relação ao tempo da consulta. O que isso pode comprometer a comunicação? Total. Existem pessoas que compreendem rapidamente, existem pessoas que não compreendem rapidamente. Além das dificuldades linguísticas que nós temos na utilização de um linguajar técnico, nós temos também a capacidade de escuta com quem nós estamos falando. Nem sempre essas pessoas têm uma capacidade de escuta
capaz de compreender o que eu estou falando, e isso exigirá, sim, um tempo diferente. Não dá para falar que qualquer comunicação médica pode ser feita em 15 minutos. Não, tem pacientes que vão exigir mais tempo e tem pacientes que vão exigir menos tempo. Eu acho que nós temos que ter a condição de nos acertar. Temos que lembrar, Márcio, também, que a comunicação não é feita só de palavras. A comunicação é feita também com o corpo. Nosso corpo fala quando nós falamos com as pessoas. Quando eu tenho um olhar, quando eu tenho um sorriso, quando eu tenho uma feição diferente, né? Falar bravo, ou falar mais intimamente, mais amorosamente, isso muda a forma de comunicação. Conversar com um homem, conversar com uma mulher, conversar com uma criança, existem diferentes maneiras de se comunicar, né? E aí tem uma questão importante, que é a questão da empatia. Nós temos que conseguir nos colocar no lugar de quem nos está escutando, para saber que tipo de mensagem, tentar saber que tipo de mensagem essa pessoa está recebendo. Por isso que eu reforço essa questão da comunicação. Hoje, cada vez mais, essas, essas habilidades são chamadas soft skills, né? As habilidades leves, elas são cada vez mais importantes em todas as profissões. Mas em profissões como a nossa, que exigem uma comunicação pessoa a pessoa, essas soft skills são fundamentais. Saber escutar. Hoje existem cursos de escuta, da mesma forma que existem cursos para aprender a habilidade de se comportar física, como corpo e como pessoa que transmite conhecimentos através da voz, com outras pessoas. Nós temos que aprender as soft skills e temos que aprender a escuta para nos comunicar de maneira adequada com os nossos pacientes, num tempo que tem que ser adequado para essa comunicação. Existe uma média? Existe uma média. Para tudo existe uma média. Mas existem pessoas que vão necessitar de mais tempo e outras que menos. Então, nós temos que aprender a usar isso, mas nós não podemos perder os pacientes, perder a capacidade de realizar aquilo para o qual nós fomos treinados, que é cuidar e curar. O doutor Vecina, doutor Elcio, falou, o corpo fala, né? E a gente deve considerar que tão importante aquilo que deve ser dito é a própria comunicação não verbal, né? E aí, quando o seu paciente, pela primeira vez, adentra o seu consultório, como é que ele é recebido, doutor Elcio? Eu acho que isso é muito individual e isso vai muito da personalidade de cada médico. Eu sou uma pessoa mais energética, uma pessoa mais ativa, sou uma pessoa, digamos que mais viva, sou uma pessoa quase eufórica e eu tento transmitir um pouco dessa vivacidade quando eu vou receber meus pacientes. Tento fazer com que eles sintam que esse não é um ambiente de tristeza, embora estejamos em um momento delicado, que é o momento de uma primeira, de uma segunda, de uma terceira consulta. Então, esse é um tipo de comportamento que estrategicamente eu tomo e baseado no que eu desejo oferecer para o meu paciente, que é um ambiente mais leve do que o próprio perfil que eu carrego comigo, mas também tentando dar a ele uma situação de mais leveza e de tranquilidade quando comparado com momentos mais árduos que ele já viveu. Eu gostaria de reforçar aqui também, Marcos, que além da nossa comunicação verbal e não verbal, o nosso entorno faz parte de um processo comunicativo e da impressão que esse paciente vai ter daquele momento. Se esse paciente, portanto, está num ambiente onde ele se sente angustiado, deprimido, seja pela cor do próprio ambiente, pela iluminação, pelas condições de higiene daquele ambiente, pelo tipo de estofado, de mesa, é claro que ele deve ter uma experiência desfavorável quando comparado em um ambiente
quando ele está se sentindo mais bem recebido. Isso faz toda a diferença, por exemplo, no meu comportamento com os meus pacientes. Eu sempre tenho uma música ambiente ligada durante o meu atendimento, sempre. Seja no meu tablet, numa mesa, numa música de som sistêmico, seja no meu celular, porque isso já várias vezes me ajudou a romper algum momento angustiante para o próprio paciente, buscando uma palavra, algum engajamento naquela música, numa estrofe, alguma coisa nesse sentido. Eu prezo por um ambiente mais claro, porque isso me transmite mais leveza, isso me transmite mais serenidade, mas isso é o ELGE. E às vezes você vai chegar talvez em um ambiente onde o consultório tem no fundo um backdrop preto e tá tudo certo, porque esses são perfis. Como você me disse, qual o meu comportamento quando recebi o meu paciente pela primeira, pela segunda vez? Então é tentar passar para ele um momento de mais leveza, um momento de boa recepção, de serenidade, não só nas palavras, nos meus comportamentos e também no ambiente onde eu estou. Mas volto a dizer, esse é o meu perfil que não vai agradar a todos os pacientes. Outros tantos pacientes provavelmente vão preferir um médico que fale menos, mais reservado, mais objetivo, menos explicativo, pouco se importe com a cor do ambiente, se sente mais confortável em silêncio do que com uma música ambiente, não gosta de receber uma oferta de um café ou de um copo d'água, por exemplo, coisas que eu busco fazer. Enfim, isso são experiências que eminentemente a gente traz pelo que a gente gostaria de receber e tenta oferecer para os nossos pacientes. Nem sempre a gente vai ter sucesso. Doutor Vecina, o doutor Elge falou que às vezes é eufórico, né? Agora, e o humor, doutor Vecina? Ele pode ser útil exatamente para tentar construir um relacionamento com o paciente, mas ocorre que cada pessoa também reage de uma maneira diferente. Agora, por outro lado, todos os pacientes, eles poderão reagir da mesma maneira se por acaso o médico se utilizar de sarcasmo, e aí isso tem um efeito oposto, né, doutor Vecina? Não tenha dúvida, como já foi dito aqui, o corpo fala, né? E nós temos na frente uma pessoa que se considera, e muito provavelmente está, doente. Então, ela vem a buscar cuidado, num primeiro momento, os pacientes vêm buscar cuidado, e no segundo momento eles estão atrás de cura. E o nosso papel é conduzir esse processo de cuidado e de cura. E esse processo de cuidado e de cura está sendo feito frente a uma pessoa que tem uma fragilidade. É um ser humano como nós que tem uma fragilidade. Ele não tem a mesma potência que eu tenho. Eu tenho conhecimento e poderes. Poderes de cura, de cuidado. Então, como é que eu posso me colocar frente ao mais frágil? Eu tenho que ter um cuidado com isso. Essa é uma das coisas que dentro da graduação, da formação de médicos, nós aprendemos mal, mas somos levados a aprender, uma vez que nós realizamos atividades práticas durante o nosso processo de formação, a residência médica, o internato, etc. Agora, nós temos que entender que estamos frente a uma fragilidade. E essa fragilidade exige de nós um cuidado. É algo que pode se quebrar. Então tem que haver um certo cuidado. E se o paciente for um sujeito agressivo, mesmo ele sendo um sujeito agressivo, ele é uma pessoa mais frágil do que eu. E eu tenho que saber como lidar com essa fragilidade agressiva, né? E certamente nunca tratar a agressividade com agressividade, né? Para isso, nós temos uma formação profissional que deve nos informar como tratar a pessoa que está com essas fragilidades na nossa frente. Em determinadas circunstâncias, nós vamos chegar à necessidade de discutir, por exemplo, a questão do paliativismo. A questão do paliativismo é extremamente complexa, né? Como é que você vai conseguir discutir com um paciente que ele já sabe que está fora de possibilidades terapêuticas, ele já está na fase de que está fora de possibilidade terapêutica, já fez tudo o que tinha que fazer e agora chegou na fase final. E agora?
Como é que fica a discutir a questão do paliativismo? Como é que fica a discutir a questão de uma morte menos dolorosa, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista do que nós temos para fazer do terapêutico, né? É, até que ponto vamos ter um comportamento de prolongar desnecessariamente a vida? Existem pacientes que querem prolongar desnecessariamente a vida porque se apegam à possibilidade de viver, mesmo que seja entubado, mesmo que seja fazendo hemodiálise, mesmo que seja com muita máquina ligada. Mas, por outro lado, uma parte importante é adequadamente instruída, conversada, com os familiares. É importante envolver os familiares nessa época, nesse momento. Não é só o paciente que conta, nós temos que levar informação do que significa uma coisa que é natural, o fim da vida. Não, ninguém é eterno, e nós temos que ter a percepção de que ninguém é eterno. Agora, do outro lado, tem uma fragilidade. É um ser humano com fragilidades. Nesse momento, a gente tem que respeitar essas fragilidades. O doutor Vecina falou da formação, doutor Elger. Eu queria colocar a seguinte questão. Uma das coisas de que os pacientes se lembram muito tempo depois do câncer ter entrado em remissão ou da doença grave ter sido tratada de forma adequada é aquele médico disponível e compassivo. E aí eu pergunto se os atuais cursos de medicina estão formando médicos com esse perfil, doutor. Eu talvez não seja a melhor pessoa, porque eu não estou na academia atualmente, mas acabo transitando com residentes, acabo transitando com recém-formados, e a minha percepção é de que existe ainda um gap, um vazio muito grande a ser preenchido nesse sentido. O comportamento humano do médico, ele precisa ser melhor trabalhado do que exclusivamente as habilidades médicas que a ele são atribuídas. O médico normalmente ele sai extremamente capacitado para fazer uma intubação, para fazer uma cirurgia, para tratar uma pneumonia, para talvez interpretar uma ressonância, por exemplo. Mas ele pouco tem de habilidade para se postar perante uma notícia difícil, para tomar uma decisão junto à família de um momento de paliativar e de começar uma sedação terminal, se for o caso para um paciente, de entender que aquele paciente na UTI teve uma morte cerebral e o que isso significa. Me parece, portanto, que entender que o médico precisa muito saber como tratar, mas nós precisamos lembrá-lo também de como cuidar. Essa talvez tenha sido uma das primeiras explanações do Dr. Vecina, e eu agora, já quase no nosso finalizar, pego carona e volto nela. O médico aprende a tratar, ele se dedica, ele forma-se, ele faz residência, ele faz pós-graduação, ele faz mestrado, doutorado, tudo em busca de conhecimento de como tratar. Mas poucas vezes a gente fala de que a atenção da academia e dos seus cursos profissionalizantes de pós-graduação se preocuparam em fazê-lo um bom cuidador. Isso vai muito da habilidade individual. E me parece que hoje as carências são tão grandes nesse aspecto que isso está muito mais baseado nas questões individuais e experiências do próprio médico do que o que ele aprendeu na própria faculdade. Se aquele médico é um médico educado, gentil, cortês, que teve bons princípios de empatia, de entender o momento, a probabilidade de que ele repasse isso no seu ambiente de trabalho e estenda isso aos seus pacientes. Por outro lado, aquele paciente que não tem essas virtudes, provavelmente não as terá no seu consultório. A gente, portanto, Márcio, me parece que precisa realmente evoluir nesse sentido. Agora, Márcio, há que se lembrar que não existe formação terminativa em nenhuma profissão. A formação se complementa no fazer, para todas as profissões. É no campo que o conhecimento cresce e a nossa disposição de fazer o que nós nos formamos melhora.
Então, eu queria ainda aprofundar a questão sobre a formação médica e eu perguntar, doutor Vecina, no seu contraponto final, será que não está na hora dos cursos de medicina se preocuparem mais com a relação médico-paciente, criando aí uma disciplina sobre comunicação médica? Eu acho que nós não temos que criar nenhuma disciplina a mais. Esse negócio de ampliar disciplinas já era. O que nós temos que fazer é mudar o método. Não, o problema não é um problema de o quê, é um problema de como. E nesse sentido de mudar o método, significa olhar para quem está aprendendo e dizer: você que está aprendendo tem que construir o caminho do seu conhecimento. Quer dizer, hoje existem fontes de conhecimento tantas que eu acho que o caminho está em transformar o aluno num construtor do conhecimento dele. E essa metodologia é a metodologia que vai ter que ser usada quando o cara sai da universidade e vai para a vida real. Na vida real, no serviço, ele vai ter que continuar aprendendo. E o serviço tem que se transformar para que ele possa fazer desse profissional que está em formação sempre um profissional que está adquirindo conhecimentos na medida em que está operando, que está atendendo pacientes. Essa transformação que nós temos que fazer, tanto na formação, quanto depois na reformação que acontece nos serviços. Bom, e aí, arrematando, o doutor Vecina acabou concluindo de uma forma sartriana, uma questão de método, né, doutor Vecina? Doutor Vecina, muito obrigado por mais uma participação no Contraponto, foi um grande prazer tê-lo de volta. Obrigado, foi um prazer estar com você. Eu sou o que consegui fazer com o que a vida fez de mim. Sartre. Perfeitamente. Doutor Elgi Werneck Araújo Júnior, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, doutor Elgi. Doutor Márcio, eu agradeço a oportunidade, foi um prazer para mim poder estar aqui batendo esse papo com você, deixando minhas opiniões e agradecer também, deixar minha honra mais uma vez de ter essa aula com o doutor Vecina. Doutor Vecina, um prazer para mim poder aprender com o senhor também. Uma boa noite, um bom dia, né, a todos. Muito obrigado. Obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br